Se quiser ir para casa pode ir. Eu vou ficar aqui. Tá. Boa noite, pessoal. Então a gente vai começar a aula de hidrostática. Pessoal, a definição de pressão é igual a força sobre área. Força sobre área. Então, por exemplo, eu tenho uma parede uma partícula, ela está chegando aqui, bate na parede. Quando ela bate na parede, ela ricocheteia e volta para cá. Quando ela bate na parede, ela exerce uma força sobre a parede, e a parede exerce uma força sobre a partícula, de tal forma que a partícula ela retorna, ela vem nesse sentido e ela vai retornar nesse sentido. Essa força que a partícula exerce sobre a parede, eu posso escrever ela em termos de pressão. Por exemplo, se eu tiver várias partículas, eu tenho uma outra partícula aqui que choca com a parede e volta. Eu tenho uma outra partícula que choca com a parede e volta. Eu tenho uma partículazinha assim que bate e volta. De tal forma que todo o conjunto de todas essas partículas, elas exercem uma força sobre a parede, e essa força ela pode ser escrita em termos de pressão. Portanto, pressão sempre repetindo força sobre área. Só que lembrando, pessoal, a força da pressão ela é sempre normal à área. Tudo bem? A força, quando ela fazer uma força nesse sentido e a área está aqui, por exemplo, tem uma superfície, tem aplicando uma força tentando arrastar a área, como se eu estivesse fazendo isso daqui, esfregando. Quando eu tiver essa situação que eu estou esfregando, eu tenho tensão de cisalhamento, que também é a força sobre a área. A gente viu tensão de cisalhamento na hora de fazer cálculo da viscosidade dos fluidos. Agora a gente vai fazer o cálculo da pressão, só que a pressão, diferente da cisalhamento, a força ela é sempre perpendicular, a força ela é sempre empurrando. Enquanto que a pressão ela é sempre empurrando, o cisalhamento é sempre esfregando. Esfregou, cisalhamento. Empurrou, pressão. Tudo bem? Apagar o quadro. Hoje a gente vai fazer uma aula bem sintética em relação ao conteúdo da aula passada. Vai ser como se fosse uma revisão do que teve na aula passada. Então vamos considerar. Vamos fazer o conceito de função. Toda e qualquer função eu posso escrever nesse sentido. A função de x no ponto I vai ser uma constante mais a derivada da função em x, só que eu quero em xi, mais a derivada segunda da função de x em xi dividido por 2 fatorial, mais a derivada terceira da função de x aplicada em xi dividido por 3 fatorial e assim sucessivamente. Para o nosso problema, nós vamos considerar a função
ponto x como sendo o valor em x, o valor constante, mais somente a primeira derivada da função de x vezes xi. Isso, se eu tenho uma função qualquer, eu tenho em x e eu quero saber, eu vou ter essa função, vou ter esse ponto, só que eu quero saber o valor nesse ponto aqui, posterior. Quando for posterior, eu vou somar. Quando eu quero um ponto que seja fazer maior, eu tenho um valor em x e só que eu quero ter um valor em x qualquer. Eu tenho a função, eu tenho em xi, eu tenho o valor da função, só que eu quero generalizar para um x qualquer. Se eu quero generalizar para um x qualquer, se esse x estiver à direita de xi, você vai somar a derivada vezes xi. Mas, se você tiver uma situação que ela está em ponto inferior para cá, à esquerda, você vai fazer a função de x, ele vai ser uma constante, que é a mesma, só que nesse caso vai ser menos a derivada de x. Tudo bem? Que vai ser isso daqui. Com isso daqui nós vamos fazer a derivação, quer dizer, a gente vai encontrar a fórmula da pressão conforme aumenta a profundidade. Vamos lá. Tem o fundo do mar, peixinho. Eu vou pegar um infinitesimal. Vou pegar um cubinho extremamente pequeno. Muito, muito pequeno. Vamos ampliar o cubinho. Certo? Vamos lá, pessoal.
eu tenho a pressão no centro, a pressão no ponto O, como está escrito lá, está escrito no trabalho. A pressão no ponto O que está no centro. Agora eu quero saber, como eu estou no fundo do mar, eu vou ter uma força nessa face para cá, e eu vou ter uma força nessa face para cá. Essa face que eu vou chamar de força azul, e essa face aqui eu vou chamar de face branca. Na face, eu vou chamar essa face de 1 e essa face aqui de face 2. Lembrando que pressão vezes a área, isso é igual a força. Como lá a gente considerou, com a pressão nesse ponto, aqui eu tenho ΔY. Então, se ele está aqui na metade, se o ponto aqui no centro, esse ponto vai estar em ΔY dividido por 2, correto? Então vamos fazer lá. Ó, a pressão na face 1. A pressão na face 1 vai ser a pressão no centro mais menos, que a face 1 é menos, porque ela está à esquerda, menos a derivada da pressão em relação a y, que é a derivada parcial, porque ela é função de x, y, z, mas ela é só uma derivada, vezes derivada de y dividido por 2. Por que y dividido por 2? Porque esse ponto aqui está na metade do caminho. Tudo bem? Bom, como eu quero força, eu vou ter que multiplicar pela área. Mas qual que é a área? A área vai ser essa daqui. Nesse sentido, vai ser dx aqui, e para cá para cima vai ser dz. Então, dx, dz. Isso aqui é a força na face 1. Deixa eu ver se enxerga. Não enxergou. Pessoal, isso aqui é a força na face 1. A força na face 2 é a pressão. Agora aqui está nesse sentido, mais a derivada da pressão em relação a y, dy dividido por 2, vezes a área, dx, dy, dz. Pessoal, força na face 1, a gente quer a força total. Vai ser a força na face 1 menos a força na face 2. Lembrando, se isso daqui está em equilíbrio, a força nesse sentido e nesse sentido tem que ser igual a zero. A força nessa face para cá e essa força nesse sentido, ela tem que ser iguais. Se isso aqui é igual a isso daqui, só muda o sinal, então eu tenho que o sinal vai ser zero. Então, eu vou ter que pegar essa equação menos essa equação. P0 menos P0, zero. Aí, derivada de P em relação a Y menos, vamos fazer essa daqui menos essa daqui porque vai ficar mais fácil. Isso daqui menos isso vai dar isso daqui mais isso daqui.
Então, dpy é igual, dy dividido por 2 mais dy dividido por 2 vai dar dy. Vou fazer ela aqui em cima. Força, vamos fazer a 2 menos a 1. 2 menos força em 1 vai ser igual a 0. Vou pegar. Aí vamos fazer P menos P, cortou. Isso menos isso vai ficar isso mais isso. Então vai ficar dp, dy, dy. Os dois termos são multiplicados por valores iguais, as funções. dx, dz. Isso é igual a 0. Então, dp, dy, como o volume dy, dx, dz é igual ao volume. É igual a 0. Como o volume vai ser diferente de 0, então eu chego aqui, dp, dy, isso é igual a 0. Tudo bem? Vou dividir um quadro. Isso aqui vai ser a primeira parte. Esse aqui vai ser a segunda parte. Agora a gente vai fazer um exercício. Agora a gente vai fazer juntos o exercício. Vou parar aqui. No exercício, pessoal, eu não quero essa força nessa direção, eu quero essa força aqui menos essa força aqui. A superfície nessa face, agora vocês vão copiar que está escrito ali, ó, essa face e por essa face aqui embaixo. Tudo bem? Essa vai ser do exercício. Então, a força 1, 2, a força 1 menos a força em 2. Nesse caso, ela vai ser igual ao quê? Se aqui dentro eu tiver água, dentro desse volume, isso aqui está em repouso, portanto, a força 1 que está nesse sentido, olha, a força 1 está nesse sentido, menos a força 2 que está nesse sentido, ele vai ter que ser igual à força peso. Porque além da força na face, eu vou ter aqui uma força que vai ser a força peso, que é a força devido à quantidade de água que eu tenho dentro desse volume aqui que exerce uma força devido à gravidade. Tudo bem? Então aqui no caso a força 1, que é essa daqui, menos a força 2, ela vai ter que ser igual à força peso. A força peso do líquido que está dentro da cubo, do diferencial. Então o líquido que está dentro do cubo, que na verdade é a água que a gente está vendo, massa vezes a gravidade. Tudo bem? Então, revisando, eu tenho uma força nesse sentido, uma força nesse sentido para cá, e no meio, nesse ponto, eu vou ter uma força devido à gravidade. Então, a força 1
ser igual à força 2 mais a gravidade. Essa força aqui, ela tem que segurar a quantidade de água que tem aqui, mais a quantidade de força que está exercida lá em cima devido à pressão. Tudo bem? Aqui é a forma. Vamos lá, pessoal, fazer? A força na 1, lembrando, eu tenho uma pressão no ponto O, aí, mais a variação da pressão em relação a Y, T. Na verdade, aqui não é Y, aqui na verdade é dZ. Tá? Desculpa. dZ. Que ele varia com a altura. A altura ali é dZ. dZ dividido por 2. Só que isso daqui é pressão, então isso daqui tem que ser força. Força é pressão vezes área. Qual que é a área aqui? Aqui vai ser dy e dx. dy e dx. dy dx. Isso aqui é a força de 1. A força de 2, que é essa força daqui para baixo, é a pressão no centro, aqui, menos a variação da pressão em relação ao Z, dZ dividido por 2. Na verdade, eu fiz isso daqui a 1, que é essa daqui, pessoal, me desculpe. Na verdade, essa força 1. A força 2 é essa daqui de cima. Essa que eu estou fazendo agora é a 1, que é aqui de baixo. É a 2, desculpa, que é de baixo. Espera aqui. A 1 é a de baixo, a 2 é a de cima, tá certo? Essa aqui, pessoal, é de cima. E essa aqui é de baixo. Essa aqui é a face 2, que é de cima, que é essa daqui. Essa aqui é a face 1, que é aqui de baixo, que é essa daqui. Beleza? Essa aqui é de cima. Essa que eu estou fazendo agora é de cima. dy. Isso aqui é a força 2. A força, o que eu tenho que fazer? A força 1 menos a força 2 é igual a massa vezes a gravidade. Tudo bem? É a face 1, que é aqui de baixo, a face 2, que é aqui de cima, eu vou ter que fazer a de baixo menos a de cima. Vai ser isso menos isso. P0 menos P0, corta. Delta P derivada da pressão em relação à altura, dividido menos a direção à altura, vezes dz dividido por 2, dz dividido por 2, mais com menos, mais, menos com menos, mais. Isso aqui mais isso daqui vai ficar derivada da pressão em relação ao z, dz, dy e dx. Só que a derivada da pressão dz, dy, dx, isso é igual a massa vezes a gravidade. Está bem na pontinha.
Pessoal, dz, dy, dx. Isso aqui é dx, isso aqui é dy, isso aqui é dz. Isso vai dar o volume. Massa vezes a gravidade. Voltando para cá. Vocês copiam essa parte aqui, depois copiam a outra lá, pessoal. Essa aqui é a primeira parte. Agora essa aqui é a primeira, essa aqui vai ser a segunda parte. E vão fazendo comigo, que esse daí é o primeiro exercício da lista aí. Vou apagar aqui. dP, dz, volume, massa vezes gravidade. Pessoal, eu posso fazer esse dP dessa forma aqui, ó, dP delta z. Isso é igual a massa vezes a gravidade, vezes o volume, que eu estava esquecendo. Variação da pressão, massa vezes gravidade dividido por volume. Pessoal, massa vezes a gravidade, isso daí vai ser massa específica. Pressão, massa específica que eu vou chamar de Rho, G, delta Z. Delta Z vai ser a nossa profundidade. Então, a variação da pressão vai ser igual ao Rho, que é a massa específica do fluido, gravidade, delta Z, onde delta Z vai ser o quê? A profundidade. G é a gravidade, Rho, massa específica e delta P, isso daqui é a variação da pressão. Tudo bem? Agora a gente vai fazer exercícios e vamos explicar como é que funciona essa equação. Tá? Com isso a gente terminou o que vocês têm que escrever nessa primeira parte. Tudo bem? Isso daqui vocês têm que escrever a parte da derivação da pressão. Quer dizer, quais são as equações que eu uso para chegar na equação da pressão. A equação da pressão vai ser essa daqui. Essa é a equação da pressão. O que eu quero fazer aqui é quais são as equações que eu vou ter que usar, trabalhar em cima delas para eu achar a equação da pressão. Então, eu tenho água,
tem o mar. Se eu quero achar pressão nesse ponto 1, eu vou fazer massa específica da água, gravidade vezes a profundidade, chamando de Z. Ou vocês podem chamar de H também. Agora eu quero saber a pressão aqui embaixo. Então, pressão 2 vai ser igual ao Rho vezes o G vezes a profundidade do ponto 2. Tudo bem? Por que eu não usei o ΔP? Porque isso daqui tinha que ser P1, ΔP, que vai ser a pressão em um determinado ponto, menos a pressão no ponto final, menos a pressão no ponto inicial. Porque eu considerei a pressão no ponto inicial igual a zero. A pressão aqui eu considerei igual a zero. Lembrando, existe pressão zero? Não, pessoal. Pressão zero não existe. Existe o que nós chamamos de pressão manométrica e pressão absoluta. Pressão manométrica é a pressão do ar, é a pressão da atmosfera. No nosso que a gente está trabalhando aqui, a gente vai usar a pressão absoluta é a pressão do ar. A pressão absoluta, pessoal, é a pressão do ar mais a pressão manométrica. Essa pressão do ar é a pressão da atmosfera naquele ponto. Então, muitas vezes a gente vai considerar a pressão atmosférica, a gente vai considerar a pressão manométrica como a pressão absoluta. Desculpa, estou confundindo aqui, me desculpa. Pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. O que é a pressão manométrica? A pressão manométrica é a pressão que eu leio no manômetro, que é o equipamento que eu uso para medir a pressão. O manômetro é o equipamento que eu utilizo para medir a pressão. Geralmente, a pressão que está no manômetro, ele desconta a pressão atmosférica. Para você ter a absoluta, você tem que acrescentar a pressão atmosférica. No nosso caso, a gente sempre vai considerar a pressão manométrica. A gente sempre vai utilizar mais a pressão manométrica. A pressão manométrica, pessoal, se a pressão absoluta, para o caso que eu tiver na superfície, a pressão absoluta vai ser igual à pressão atmosférica. A pressão absoluta vai ser igual à pressão atmosférica. A pressão atmosférica menos a pressão atmosférica, essa pressão aqui, que é a pressão absoluta, que vai ser igual à pressão atmosférica, no caso que eu tiver nesse ponto, ele vai ser pressão atmosférica menos a pressão atmosférica, a pressão absoluta, é a manométrica. A pressão manométrica, nesse caso, vai ser igual a zero. Pressão manométrica é a pressão que eu leio no equipamento chamado manômetro. Pressão absoluta é a pressão que eu leio no manômetro mais a pressão atmosférica. Geralmente a gente só vai trabalhar com pressão que a gente lê no equipamento que interessa. Tudo bem? Se eu tiver numa região, ao nível do mar, se eu tiver com um manômetro segurando lá no nível do mar, aquele manômetro ele vai ler zero. Por que ele vai ler zero? Porque ele vai pegar a pressão atmosférica, a pressão absoluta ela vai estar igual à pressão atmosférica. Eu vai ter pressão absoluta lá, que vai ter, como ela vai estar igual à atmosférica, ela vai descontar do absoluto para a atmosfera, que vai dar zero, não vai ter variação nenhuma. Se eu estiver no fundo do mar, se eu fosse ler a pressão absoluta, eu ia ler
essa pressão devido à profundidade mais a pressão atmosférica. Quer dizer, a pressão que eu estou aqui mais a pressão que eu estou no nível do mar. Se eu estivesse nesse ponto aqui mais baixo, se fosse absoluta, eu ia ler a pressão que está aqui embaixo mais a pressão atmosférica. Só que no nosso caso, a gente vai considerar a pressão manométrica. A pressão manométrica, aqui em cima, ela lê como zero. Por isso que aqui não tem valor nenhum. Tudo bem? Pressão absoluta é a pressão total. A pressão manométrica é a pressão que eu leio no equipamento. Tudo jóia? A pressão que está dentro do equipamento, ele desconta a pressão atmosférica. Repetindo, se eu estiver no fundo do mar, nesse ponto P1, e eu quiser saber a pressão absoluta, eu vou pegar um manômetro, ele vai me dar a pressão lá, e eu vou ter que pegar aquela pressão que está lendo no manômetro, que é essa daqui, mais a atmosférica para achar a absoluta. Se eu estiver no outro ponto mais baixo, eu pego o manômetro, desço até aquele ponto, eu vou ler a pressão que está na leitura do equipamento, mais a pressão atmosférica para achar a pressão absoluta. Geralmente, o que o engenheiro faz? O engenheiro quer menos cálculo possível. Então, o que ele faz? Ele só pega a pressão que está dentro do manômetro e trabalha em cima daquela pressão. Porque depois você vai ficar somando, subtraindo o valor, aquele valor não vai ter muita resposta no trabalho. Por exemplo, se eu pegar a pressão aqui, eu quero saber a diferença de pressão aqui. Se eu pegar a pressão no 2, né, que é a maior, menos no 1. Vou lá. Rho, G, Z2 mais pressão atmosférica menos Rho G Z1 mais pressão atmosférica. Olha, vejam aqui, a pressão atmosférica menos pressão atmosférica cai fora. O que vai fazer aqui? Rho GZ, vamos clicar, deixa eu apagar aqui. A variação da pressão, P2 menos P1, no fim vai ser Rho G, profundidade em 2 menos a profundidade em 1. Veja que a pressão atmosférica não fez efeito nenhum. É por isso que eu sempre me interesso com o quê? Com a pressão manométrica. Geralmente a gente trabalha muito com pressão manométrica. Vamos trabalhar com pressão absoluta para problemas de captação em bombas, que daí o assunto é outro. Pessoal, então, eu tenho um tanque cheio de água, fiz uma cota, uma segunda cota. Todos aqui estão à mesma altura e todos aqui embaixo eles estão à mesma profundidade, desculpa, a mesma profundidade e aqui está a profundidade. Z2. Se eu tiver um corpo aqui, outro corpo aqui, 1 e 2, a pressão que o corpo 1 está submetido é igual à pressão que o corpo 2 está submetido. Eles estão em localização diferente, porém na mesma profundidade. Isso porque a fórmula é Rho, que é a mais específica da água, G, gravidade, Z, que é a profundidade. A profundidade do 1 vai ser igual à profundidade do 2. Agora eu tenho corpo 3 aqui.
profundidade no 3, vai ser igual a ρg, o z, que é a profundidade, só que no 3. Como a profundidade do 3 é maior que 1 e o 2, então a pressão no 3 será maior do que a pressão no 1 e a pressão no 3 vai ser maior do que a pressão no ponto 2. Lembrando que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 1. Tudo bem? Então, pressão, pessoal, é ρgz, é batata, é só aquela fórmula lá e que você aplicar e a gente fazer a aplicação dela. Muito tranquilo. Com isso, a gente vai para o exercício 2. Virando. Tem um problema no tubo de pressão. Aqui eu tenho um duto